Este seminário é um componente avaliativo da disciplina Recuperação Inteligente da Informação do doutorado em Ciências da Computação da UFES, conduzida pelo professor Dr. Elias, com o propósito de apresentar exemplos práticos de processamento de linguagem natural com Unitex, visando a extração de sentenças de textos. Essa ferramenta ela é uma suíte baseada em gramáticas para o processamento de corpos textuais. É uma ferramenta disponível em vários sistemas operacionais, permitindo assim a sua facilidade de utilização. Ela possui uma tecnologia baseada em autômatos, utiliza de recursos linguísticos, como dicionários e gramáticas eletrônicas, para que seja possível a análise de textos. Tem uma ideia visual que facilita bastante a utilização de seus recursos e é código aberto, o que permite a sua utilização, redistribuição e acesso ao código-fonte. Permite também a sua instalação em sistemas operacionais como Windows, Linux e Mac. Ela é baseada em léxicos e gramáticas, permitindo assim o processamento de corpos textuais, e uma das tarefas é a extração de informação de sentenças de texto. Essa ferramenta ela pode ser utilizada em sistemas operacionais diversos. Aqui nós usamos no Linux, na distribuição Debian, e eu vou carregar a ferramenta aqui para a demonstração. A primeira opção que o usuário tem aqui é de definir a linguagem que vai ser utilizada. Nós vamos usar Brasil, mas existem várias línguas disponíveis aqui na ferramenta. Nós vamos usar o Brasil e aí para fazer as atividades propostas. O texto escolhido para a demonstração é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então você seleciona o texto em TXT e o pré-processamento será realizado. Nesse caso aqui, nós vamos manter as configurações padrão e após esse pré-processamento, o texto está adequado para que outras atividades sejam realizadas. Ele traz alguns dados sobre esse texto, gera uma lista de tokens, ou seja, cada item do texto é identificado, e aqui nesse caso ele está em ordem de frequência, né? Por exemplo, a palavra quincas aparece 65 vezes, mas se for de interesse pode-se selecionar pela ordem de aparecimento, né? Dando sequência, nós temos também uma lista de palavras, uma espécie de dicionário que é gerado, né? E nós podemos exercitar a demonstração de sentenças de texto na criação de um grafo, que é uma apresentação gráfica que vai permitir uma melhor compreensão e uso da ferramenta. Nesse caso, é possível aqui utilizarmos desses recursos. Vejam que é uma ferramenta gráfica e aqui facilmente podemos criar as relações para facilitar a compreensão no uso da ferramenta. Nesse caso, aqui no console de entrada, a título de exemplo, foi digitado os termos V:*J. Aqui a indicação é de que esse autômato ele vai processar retornando como saída verbos que estejam no passado. Antes de executar, vou fazer a gravação dessa configuração e fazer a configuração desse arquivo, para que facilite aí a nossa demonstração. Feito isso, vejam que aqui ele retornou 200 ocorrências e é possível identificar os verbos que foram retornados. É possível perceber que aqui os verbos estão no passado, como foi proposto. E o interessante da ferramenta é que se o usuário clica no link, ele é levado no contexto onde está a palavra encontrada, nesse caso aqui o verbo. É possível também, eu quero, por exemplo, achar um verbo específico. Então nesse caso aqui, eu quero que
seja pesquisado, processado e obtidas sentenças que contenham o verbo amar. Então, nesse caso aqui, basta que refaçamos o processo e veja que ele retornou 12 resultados. Nesse caso, nós encontramos todas aquelas ocorrências de sentença que possuem relacionadas ao verbo amar no passado. Ainda assim, é possível também realizar outros testes, como por exemplo, eu quero aqui nesse caso fazer uma filtragem. Então tudo que vem nesse primeiro par de parênteses angulares faz parte da sentença primária, digamos assim. O que vem depois, como parênteses angulares duplos, é uma espécie de filtro que a ferramenta fornece. Então, nesse caso aqui, espera-se encontrar sentenças que possuam o verbo amar no passado pelo tracinho C. Vamos ver o que a ferramenta nos retorna. E aí veja que ele retorna para a gente uma ocorrência que está nesse trechinho. Então ela é muito poderosa nesse sentido de buscar sentenças. A título de curiosidade, mudar aqui o C pelo lhe e fazer o mesmo teste. Não foi encontrado nenhuma ocorrência. O que pode ser feito, de repente, mudar o verbo para ver se nós encontramos aqui, mudar para tirar e repetir o processo. Aqui ele encontrou uma ocorrência que está aqui, ó, tirar. Como é um verbo no passado, né, ele retorna tirar valer, né, que está aqui nesse contexto. A ferramenta, portanto, oferece recursos bem interessantes nesse sentido. A princípio, podemos estender essa ideia para todos os verbos, então aqui não vou especificar nenhum verbo específico, mas eu quero que seja com lhe. Então ele encontrou 116 ocorrências e aqui é possível encontrar, né, ter acesso. Aqui custou-lhe, por exemplo. Então ele vai mostrar todas essas ocorrências. Aproveitando no exemplo anterior, mudar aqui para si e fazer o teste novamente. Nós encontramos 88 ocorrências. Lembrando que aqui é possível salvar todos os resultados, caso seja nominado um arquivo, né, aqui, mas como é uma demonstração, nós fazemos na tela. Então todos os verbos no passado que tem esse sufixo, né, tracinho C, em sua formação. Também é possível a utilização de chamados filtros morfológicos que buscam retornar mais informações ao usuário. Nesse caso aqui, faremos uso do filtro FIRST. Vamos ver como que ele tem como propósito apresentar palavras que tenham letras maiúsculas, iniciado com letras maiúsculas. Nesse caso aqui, todas as ocorrências, né, que tenham maiúscula ou estão em maiúsculo são retornáveis. É possível também repetirmos a ideia do filtro. Né? Vou procurar aqui se tem o token senhora, né, que esteja em maiúsculo. Nesse caso aqui foram encontradas 5 ocorrências, então nós temos aqui a palavra senhora, né, no nosso contexto aqui. É possível também, vou fazer um outro teste aqui, ainda nesse contexto, mas a palavra cubas, né, afinal de contas, é uma palavra muito pertinente ao contexto. Foram encontradas 49 ocorrências, e aqui nós encontramos todas elas. Também é possível fazer uso de outros filtros, como por exemplo a palavrinha word, que retorna
Eu quero, por exemplo, encontrar aqui se tem a palavra Brasil nessa obra de Machado. E aí eu posso encontrar. Nesse caso aqui, foram encontradas 4 ocorrências relacionadas à palavra Brasil. Uma questão interessante é que é possível fazer uso de expressões regulares. Nesse caso, vou repetir o exemplo aqui para ficar bem claro. Quando nós encontramos 4 ocorrências da palavra Brasil. Então, o radical Brasil foi encontrado. Percebam que as 2 primeiras ocorrências são a palavra Brasil e as 2 últimas são palavras que contêm esse radical Brasil, mas que na verdade derivam, né? Brasileiras e brasileiros. Nesse caso, é possível, se o usuário deseja, não importa quais sejam o que vem na sequência, né, é possível utilizar esse caractere de dólar, que indica que faz referência ao sufixo, ao que vem depois. Então percebam que aqui nossas ocorrências diminuíram para 2, porque nós delimitamos que eu só quero esse radical Brasil, só mais exatamente a palavrinha Brasil. É possível também fazer uso de outro filtro morfológico para, por exemplo, eu quero encontrar tokens. Então eu posso fazer uso aqui do filtro token e especificar, por exemplo, que eu quero identificar se existe uma arroba nessa obra. Vamos ver se tem, se vai ocorrer. E aqui nós encontramos 2 ocorrências desse símbolo. Nesse caso, faz referência ao arroba no contexto de e-mail, que certamente é uma informação que está aqui, olha, no contexto, olha, indicando sobre o material, né? Então ele encontrou, também indica que é possível encontrar um token específico. Agora, já que nós usamos o token, vou colocar em minúsculo aqui, nós encontramos o token Brasil, a palavra Brasil, vamos ver o comportamento da ferramenta quando se trata do token. Nesse caso, o contexto é o mesmo, né, porque o processamento realizado extrai o token, reconhece o token Brasil. Também é possível fazer uso de filtro morfológico buscando a ocorrência de números. Nesse caso, nós podemos fazer uso do filtro NB. Repetimos o processo e aí serão encontrados aqui 200 ocorrências e ele vai listar todas as ocorrências que contém numeral. Então aqui podemos visualizar que a ferramenta é muito poderosa no sentido de processar texto e recuperação de sentenças, fazendo uso de autômatos que processam o texto uma vez pré-processado, objetivando aí facilitar ao usuário a manipular, processar corpos textuais. E assim nós finalizamos a apresentação desse seminário, cujo propósito era fazer uma demonstração de processamento de linguagem natural com Unitext. Obrigado e até mais.